Muito bem, pessoal. Então, esse encontro Semeando a Prosperidade, eu acho que vai ser o último encontro que a gente vai fazer em 2023, né, já pertinho aí do apagar das luzes. E, a intenção foi a gente abordar um pouco esse tema, né, que é tão falado, todo mundo, na verdade, está em busca da prosperidade, só que a gente vê que às vezes é uma busca um pouco confusa, porque ao mesmo tempo que desejamos e falamos na prosperidade, às vezes nossas ações, são em direção contrária, né, em direção até quase a um boicote à prosperidade. Então a gente resolveu bolar esse encontro para que a gente discutisse juntos, né, nós vamos propor também alguns aspectos, usando as técnicas que vocês conhecem, que a gente conhece, para promover essa prosperidade, tá? Nós vamos ver algumas dimensões para isso e vamos estabelecer um processo de prática, uma pequena jornada para promover, então, essa prosperidade, a abundância na nossa vida. Muito bem, nós terapeutas tratamos de muitas pessoas e falamos de bem-estar, de prosperidade, porém, como anda a nossa própria prosperidade? É como eu falei, né, que a gente observa muito que no nosso campo, aliás, em várias áreas, as pessoas têm uma questão bem antiga, influenciada até pela noção religiosa, né, antiga principalmente, de como era, sobre que a prosperidade é algo, assim, muito temeroso, né. Então a gente acaba falando o que quer, dizendo que quer ir em busca de, na verdade se boicotando. Então, nós vamos falar da nossa própria prosperidade. Esse é um encontro aqui dirigido para terapeutas, as pessoas que já fizeram o curso de DEMAG avançada, pelo menos, e vamos então ver o que que nos aguarda aqui, tá? Então, a palavra prosperidade comumente nos remete à aquisição e disposição de bens financeiros e materiais. Então, quando a gente fala em prosperidade, a maioria das pessoas pensa financeira, né? Ou profissional. Porém, nós todos conhecemos que essa prosperidade financeira não é o suficiente para trazer um bem-estar, para trazer uma felicidade, uma alegria na vida, né? Muita gente, se a gente olhar ao redor, se a gente olhar na mídia, se a gente olhar em algumas pessoas que são muito famosas, que são prósperas materialmente, às vezes contando ainda com prestígio, com fama, porém a vida não traz, não apresenta junto um bem-estar, né, não acompanha, não é acompanhada de um bem-estar, e a gente às vezes fica sabendo disso por algumas notícias trágicas, né, porque às vezes o sofrimento dessa vida é tão grande que a pessoa resolveu tirar a própria vida. Pessoas como o Robin Williams e outros, né, que a gente não esperava de jeito nenhum, porque tinha uma vida aparente totalmente em direção contrária e, no entanto, havia um grande sofrimento ali, não havia prosperidade em outras dimensões. Acho que só na financeira, só na questão da fama e do prestígio. Então, a prosperidade pode ser desdobrada em várias dimensões. E hoje a gente vai falar sobre algumas dessas dimensões. Provavelmente há outras, nós elegemos as principais aqui. Então, nós temos a prosperidade espiritual, importantíssima, vamos começar aqui por ela, a prosperidade emocional, uma prosperidade na saúde, uma prosperidade nos relacionamentos e, finalmente, né, deixamos por último aí de propósito, a profissional e barra financeira, ok? Nós vamos começar falando sobre a prosperidade espiritual. Então, minha gente, vamos falar de algumas coisas que eu sei que no nosso campo a gente tem notícias, a gente vê na internet, né, em alguns grupos que colocam mensagens espirituais. Porém, o que que a gente percebe, acredito que vocês também, há uma grande diferença entre o que a gente escuta e, às vezes, infelizmente, até do que a gente fala e a nosso mundo interno, né, aquilo que a gente realmente está conectado internamente. Então, como a gente vive a ilusão da matéria, é muito difícil escapar de que a gente tenha uma predominância da visão material mesmo.
né, nós todos sabemos que o ser humano é um ser principalmente espiritual, que a matéria, o tempo que a gente fica aqui no 3D, ele é muito pequeno, aqui é que é ilusão, lá é que é o real, lá é que predomina a nossa vida, porém a matéria é muito forte e a gente acaba ficando influenciado por toda essa visão material, pequena, né, temporária, efêmera, que foi construída ao longo de toda a humanidade. Nós sabemos que o corpo físico só manifesta uma das formas, só apresenta uma forma de vida, mas nós estamos mesmo, nosso mundo real mesmo é o mundo espiritual. Só que, mesmo na vida aqui na matéria, nós somos completamente influenciados por esse contato, por essa vida espiritual, essa dimensão espiritual. E o alimento que nos nutre, né, acaba nutrindo todo o resto nosso, todas as outras dimensões também que vamos falar, se dá através do espírito. É a nossa conexão que ainda existe por razões históricas de como a Terra foi construída, se transformou essa conexão num fiozinho de luz que não é muito grande, mas é esse fio que nos liga ao Criador, nos liga à nossa fonte primária, que mantém o nosso alimento principal. Como ele na nossa experiência terrestre aqui, por muitas razões, né, algumas são só passíveis de serem deduzidas, mas a gente sabe que na experiência terrestre, propositalmente, esse fio foi reduzido muito, então não é muito fácil a gente se manter conectado com essa fonte de amor, de felicidade, que é a ligação com o criador primário. Reencontrar essa conexão de uma forma mais profunda passou a ser uma busca espiritual. E a gente ouve existem alguns caminhos já estabelecidos, né, o caminho da sabedoria, o caminho da iluminação, então tem pessoas que vão buscar isso bastante bem longe, que vão para o Tibete, vão fazer retiros espirituais. Passou a ser uma busca em que, na verdade, o que a gente talvez precisasse seria só um mergulho interno, porque essa semente divina se encontra lá dentro, mas como ficou toda essa dificuldade e esse fiozinho tão tênue, nós às vezes precisamos ir muito longe e fazer muitos rituais e fazer muitas coisas para buscar essa conexão. Algumas distorções e obstáculos se fazem presentes que são inerentes à nossa vida aqui na matéria, essa nossa vida no 3D. Então, os campeões aqui, né, o orgulho, a vaidade, a ambição, esse querer mais, que às vezes acaba invadindo o território alheio, o egoísmo, a falta de compaixão, a falta de empatia, e, sobretudo, a intolerância com o diferente são armadilhas, verdadeiras armadilhas, que podem levar ao distanciamento, ao invés da aproximação com o Criador. E se a gente olhar para a humanidade, para a história, né, quantas atrocidades, quantas guerras no passado e ainda hoje, infelizmente, a gente não se livrou disso por conta da diferença, por conta da ambição, por conta de um povo querer mais, querer riquezas do solo do outro, então, a gente, infelizmente, não se livrou desse cenário. São todas as armadilhas e elencadas aqui que atuam não só no âmbito pessoal, nesse âmbito individual, mas como também no coletivo, entre grupos, entre países até. O estado de prosperidade espiritual é estar em conexão com o todo, entrando em paz e harmonia com tudo que nos rodeia, mesmo com os aspectos aparentemente difíceis e inamistosos. Então, tudo aquilo que a gente não gosta da gente também, não só o que a gente gostaria que fosse, né, que fôssemos, ou que gostamos, que a gente reconhece que já é, mas também os aspectos, as limitações, os aspectos difíceis, os aspectos que a gente não gosta, nós precisamos também entrar em paz e harmonia. É o primeiro passo para que a gente alcance um estado um pouco diferente e possa então se ligar, né, um pouco mais a esse fio que nos conecta ao Criador, ao todo. Não é fácil alcançar esse estado, porque temos que ir contra os conceitos e percepções que foram construídos coletivamente, né, viraram arquétipos, ao longo de
todos esses milênios de humanidade, de civilização que nós temos. Então, a ilusão da separação é um deles. Nós todos estamos conectados. Não só entre todos os seres humanos existe essa conexão, mas como tudo, e tudo que é vivo, principalmente. Então, essa ilusão da separação é que faz com que o homem ache que o meio ambiente pode ser explorado, explorado infinitamente, né, que ele vai estar sempre ali, sempre suprindo as necessidades básicas, a forma como tratamos as florestas, os animais, as águas e os outros, né, os outros seres humanos também. Se a gente tivesse esse conceito muito vivo, né, muito aceso, de que estamos todos vinculados, todos ligados, isso seria talvez um obstáculo a que a gente exercesse aquelas armadilhas, né, do egoísmo e da intolerância com o diferente, mas infelizmente é bem difícil, porque nós vivemos essa ilusão de que estamos separados. E aí, como estamos separados, entre aspas, porque não estamos, mas pensamos que estamos, a intolerância, tudo aquilo que nos é diferente, ele é passível da nossa crítica, é passível de que a gente trate com uma forma diferente, não respeite tanto, e aí a gente vê o resultado aí pelo mundo, né, tanto em nível pequeno, de um grupo pequeno, quanto em nível individual, muitas vezes, vemos todos os preconceitos, as discriminações que existem por aí. Temos muitas outras crenças que vão atuar nisso também, que compõem essa nossa vida tridimensional. Assim, o que a maioria de nós consegue ter é momentos de conexão, porque há um permanente bombardeio de dificuldades inerentes ao mundo 3D. Então, às vezes, né, a gente repara em todos nós, acredito que com vocês aconteça o mesmo, tem momentos na vida da gente, né, eu vou falar agora principalmente sobre mim nesse ponto, né, em que a gente consegue e que eu consigo viver um contato bem mais espiritualizado, um contato com uma vibração que a gente chega a sentir que essa vibração é mais elevada. Porém, dificilmente esse estado é permanente. Por quê? Porque logo vem um bombardeio, basta você estar na vida aqui real, estar vivo, e existe uma série de coisas que você tem que tratar, tem que dar conta. Existe toda a família, existem outras pessoas próximas, e aí é um verdadeiro tiroteio, bombardeio mesmo, né? E de coisas materiais que contribuem com aquela ilusão da materialidade, aquela ilusão da separação, e de maneira que quando a gente vê, caiu na armadilha e está ali mergulhado num estado muito, pequeno espiritualmente falando, né, todo aquele vínculo, ele se esvanece de uma hora para outra e a gente se vê novamente com preocupações tão materiais que fica difícil se conectar. Então, são momentos, eu reparo que são momentos, não é muito fácil, acredito que poucos de nós, né, só aqueles iluminados realmente, conseguiram manter um estado de conexão, um estado de prosperidade espiritual. A maioria, então, consegue momentos. E o que a gente pode fazer é tentar que estes momentos sejam mais frequentes. Tentar lutar para mais momentos desse tipo na nossa vida. E o primeiro passo, pessoal, é sempre através do encontro consigo próprio. É sempre, o caminho precisa ser esse. E no nível mais profundo que a gente puder conseguir. Mas é o caminho do encontro consigo próprio que vai permitir, aparentemente é até uma contradição, mas que vai permitir a gente entender melhor a humanidade como um todo, o ser humano como um todo. Porque é vendo as nossas limitações, é vendo como funciona dentro da gente, como é difícil e como ainda somos, digamos assim, pequenos, né, diante dessa grandeza espiritual que nos acende uma possibilidade. É vendo tudo isso, é que a gente começa a ser mais tolerante com o próximo, consegue ser mais tolerante com o diferente, começa a pensar que os caminhos, como não foram os mesmos, tanto individualmente como com povos, com culturas diferentes, então admitimos sim que as pessoas têm crenças um pouco diferentes, visões diferentes. Então, o passo primeiro é sempre em direção a si próprio. Isso não, então, não estamos falando em egocentrismo, isso é uma outra coisa
é uma coisa completamente diferente. Mas é encontrar a nossa humanidade primeiro, não é? E, muitos caminhos podem ser utilizados para isso, né, a meditação, a contemplação, a oração, são meios que podem nos ajudar nessa caminhada. Muito bem, passando agora para a outra dimensão da prosperidade, que é a prosperidade emocional. Então, esse assunto, essa dimensão nos liga especialmente, né. Vocês viram que um pré-requisito para esse nosso encontro era ter feito a DEMAG avançada, vocês vão ver por quê, mas todos devem imaginar que nós vamos então utilizar as ferramentas que aprendemos na DEMAG, vamos usar a nosso favor para nos trazer essa maior possibilidade de paz, de harmonia em todas as dimensões, e então caminhar numa direção de mais abundância por conta disso. Então, vendo agora a prosperidade emocional. A dimensão emocional da prosperidade é algo que precisamos trabalhar muito de uma forma geral. Vocês todos que são terapeutas em DEMAG, acredito que grande parte, se não a maioria, esteja realmente praticando ou já tenha, pelo menos, tenha vivenciado um período de muita prática. A gente vê que é um aspecto muito surrado no nosso mundo terrestre, né? Essa dimensão emocional, ela é afetada sob todos os ângulos. Ela começa lá na nossa primeira infância, onde a gente, na maioria das vezes, não é recebido por pessoas, né, por aqueles que serão os pais, que também não estão em grande harmonia consigo próprios. Então, estão com seus próprios limites, suas próprias dificuldades, seus próprios bloqueios. Então, a nossa chance de ter pilares que vão ajudar nessa redenção, né, a melhoria do nosso estado emocional que a gente pode estar carregando de muitas encarnações atrás, essa possibilidade já é um pouco reduzida, porque infelizmente nós não vamos contar, na maioria pelo menos, com lares, com pais, com famílias muito bem estruturadas emocionalmente. E aí como é que a gente consegue, né, essa prosperidade emocional, consegue entrar em equilíbrio nesse mundo repleto de conflitos, de negatividade e do medo, infinitas fontes de promoção do medo. O medo é um ECAD, vamos chamar assim, né, ele é um ECAD muito, muito importante e muito, muito dominante aqui no nosso planeta. Nós vimos que quando acontece alguma coisa mais generalizada, como foi, por exemplo, a pandemia, como o medo, ele alcança de forma eficaz, infelizmente, a tantas pessoas, não é? Então nós vimos pessoas que tinham toda uma linha de pensamento diferente, de tratamento diferente, que vibracional, que não dependia apenas de medicações e tal, morrer de medo e esquecer essas técnicas, né, grande parte esqueceu essas técnicas e se rendeu a esse pavor da Covid e foi em busca das vacinas de inúmeras doses. Então o medo, então, a gente vê como ele é poderoso ainda, não é, nós temos uma herança bem do passado, provavelmente lá das cavernas, onde a noite metia medo, onde os ruídos do trovão metiam medo, onde os animais metiam medo, e esse medo ficou entranhado de uma maneira que é possível apertar alguns botões, alguns interruptores, que é acionado todo o mecanismo que traz esse medo de volta. Nessa pandemia, acredito que vocês devam ter tido alguma experiência parecida, encontramos pessoas completamente apavoradas, né. E eu estou falando da pandemia só porque foi um processo coletivo que aconteceu há relativamente pouco tempo, em nível mundial, mas muitos outros estados de medo, de pavor, podem acometer as pessoas, e a gente às vezes olha assim, vê a realidade e não consegue compreender como aquele medo se instalou de forma tão poderosa assim. E aí, olhando para o nosso coração, não é muito fácil a gente ter a prosperidade emocional diante da insegurança,
A gente, quando vive num país, a insegurança, na verdade, por conta das questões globais, ela é mundial, né, ela pode ser mundial se você pensar que guerras podem acionar processos muito coletivos de destruição, mas no nosso país, além disso, a gente vive essa insegurança pessoal, a questão de assaltos, né. Então, angústia, ansiedade, incerteza, medo e muitos outros. Então, o primeiro passo para promover a prosperidade emocional, tal qual a dimensão espiritual, também é em movimento para dentro. A direção é caminhar para o encontro consigo próprio. E de que forma, né? É preciso criar uma rotina de identificação dos próprios estados emocionais destrutivos diante dos eventos da vida. Nós precisamos, pessoal, aprender a nos observar um pouco mais de cima, sabe? Nos olharmos e olhar: "Olha só, aqui estou eu, diante desse evento, olha que reações eu estou tendo aqui agora". E aí, colocar dentro do cabedal de conhecimento que a gente aprendeu, por exemplo, na DEMAG, não é? Todos os ECADs, todos os ECACs, como é que ocorre isso, como é que eles ocorrem, podem ocorrer de várias formas diferentes, o glossário para isso ajuda muito, mas a gente precisa então aplicar isso no dia a dia. De forma nenhuma pode ser algo que se aplique apenas àquele momento da terapia, aquele momento da sessão. E agora eu estou falando também da sessão que fazemos conosco, com a gente mesmo, não é? Então, é preciso que a gente retire não, é preciso que a gente expanda tudo aquilo que nós usamos nas sessões de atendimento, nas DEMAGs, estendamos então à nossa vida diária. A gente precisa aprender a criar um estado de observação, em que estamos vi não é muito fácil, claro que não, muitas horas eu vou estar apenas como ator, né, não vou estar me preocupando com isso, mas quando eu estiver vivenciando, principalmente eventos de conflito, é importante que eu saia um pouquinho e me observe. E observe como: "Olha só que medo que está acontecendo, não é, aqui no meu coração. Olha só que raiva que provocou essa coisa dentro de mim. Será que ela é proporcional ao evento? Será que ela não está carregada de contaminações outras, construções outras que eu fiz ao longo da minha vida?". Então, é preciso que a gente crie essa rotina de identificação, principalmente dos estados destrutivos. E aí a gente vai encontrar coisas inadequadas, vocês também devem passar por isso, né, muita gente que vai fazer uma sessão de DEMAG entra no impacto, porque ela se recusa a aceitar certas coisas, certos ECADs, porque acha que são ou vergonhosos ou: "Puxa, como é que uma pessoa como eu pode ter alguma coisa como inveja, não é, como, intolerância, como prepotência". Mas é preciso então, isso não é muito fácil, que a gente olhe para todos esses, aceite e diga: "Ok, o primeiro passo para algum dia eu poder me livrar desses ECADs, o primeiro passo é primeiro aceitá-los". Então, mesmo que eles pareçam maus, malvados, cruéis, injustos, mesquinhos, o primeiro passo é dizer: "Reconheço que existe dentro de mim". O segundo ou próximos passos é que vai ser todo um trabalho para que eu possa transmutar de verdade, né, não só um pedacinho da energia, mas transmutar no meu dia a dia, que à medida que eu estou mais trazendo isso como reconhecimento, estou jogando mais luz para esses ECADs, cada vez que eu fizer um atendimento, por exemplo, eu estou acessando não só aquela energia numa capa, por exemplo, né, numa parte, assim, de apresentação, mas eu estou lembrando de quão profundo aqueles ECADs estão arraigados no meu na minha estrutura emocional. Então, o não reconhecimento e aceitação desses elementos, minha gente, é a causa de um efeito extremamente danoso ao equilíbrio emocional, que também é um ECAD, que é a desconexão. A gente olha ali, né, desconexão ali está na linha 8, no item 3, na linha 3, na 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 linha 8, coluna A, né, o terceiro ECAD, mas ele é muito, muito danoso.
porque eu preciso é essa desconexão entre o que eu realmente sinto, entre o que eu faço, que eu digo e faço, propago, né, divulgo, que faço, que sou, e o meu pensamento, o meu estado de identificação, ele causa essa desconexão. Pode evoluir até para um estado de alienação, não é, que é um pouco mais grave que isso. Mas essa desconexão vai causar todo um obstáculo, toda uma parede, que vai impedir que eu consiga ter um dia realmente harmonia interior, porque eu nem sequer reconheço. Eu não reconheço que tenho aqueles ECADs. Então precisamos aprender a entrar nesse estado de observação de si próprio e dos eventos em que estamos envolvidos. Os eventos acontecem e eu estou me olhando. Pode ser até que nisso eu acabe aprendendo a ver também as reações alheias, mas esse não é o objetivo. O objetivo é que porque é muito fácil, né, aquela história de eu vejo, o cisco no olho das pessoas, eu não vejo a trave que está no meu. Então, o principal foco precisa ser a gente mesmo, de forma a identificar nossos estados emocionais no momento em que ocorre. Essa autoobservação é imprescindível para que saiamos do estado de inconsciência sobre as turbulências emocionais internas e comecemos a compreender e aceitar esse mundo interno. O segundo passo é identificar e intensificar os estados emocionais construtivos. Aí já estamos falando dos ECACs, tá? Nós vamos ver isso aí quando a gente lá na frente, a Erika vai falar na parte prática, mas já estamos aí anunciando que também temos os construtivos. Vamos lembrar que são sementes, todos nós temos a partícula, a centelha divina, então todos nós temos ECACs, talvez todos os ECACs necessários para superar nossas questões fundamentais internas. Só que, por conta de toda a nossa história, a história da humanidade, por conta de toda a compressão que aquele fio de ligação com o divino sofreu aqui na Terra, por conta de todos os estados destrutivos que ocorrem aqui no 3D, não é muito fácil que a gente consiga esse passo. Então, consiga, estar com os ECACs florescendo, né, dominando a nossa vida, a nossa personalidade. Então, por isso, é preciso que a gente identifique e crie uma rotina de intensificar, de trazer esses ECACs à tona cada vez mais, e inseri-los para que eles façam parte cada vez mais da nossa vida. Eles podem estar adormecidos ou não conscientizados, mas todos nós possuímos essa matriz divina. É preciso também criar a disposição de revisar e reformular crenças e atitudes limitantes, até então cultivadas, né? Eu sou assim, eu sou assado, não vou mudar. Ah, eu sou desse jeito mesmo, eu sou, né, pavio curto, e eu faço isso e faço aquilo, e as pessoas que têm que me aceitar. Então, são crenças, porque tudo é possível ser mudado. Nunca mudado no outro, não é? Essa também é uma questão bem interessante. Eu nunca vou conseguir mudar 1 milímetro no outro. Só tem uma pessoa no planeta que eu posso mudar, mas eu posso mudar de forma ampla, ampla e geral, e consolidar então novos estados mentais. Se for suficientemente exercitado, esse processo de conscientização, de revisão das crenças e de atitudes no dia a dia e fomento dos estados mentais construtivos, ele pode sim provocar mudanças positivas e criar maior habilidade emocional, trazendo. E qual é o prêmio que a gente obtém com isso? Leveza na vida, bem-estar, mesmo que as mesmas condições estejam atuando. Então, as dificuldades que a gente vê no dia a dia pode estar todas aí, pode estar ao nosso lado aqui, encostando no nosso corpo. Mas eu posso sim criar um novo estado de percepção. Isso é um trabalho que precisa ser feito no dia a dia e eu consigo daqui a pouco mudar esse cenário, o que eu vejo desse cenário, né, ele pode até passar a parecer menos agressivo, menos conflituoso, menos dramático, porque aí a gente vai estar alcançando o quê? O nosso poder de cocriação. Isso é uma coisa muito séria, muito interessante. Na parte da Érica, ela vai falar
sobre isso e vocês vão gostar bastante, eu acredito. Prosperidade nos relacionamentos. Quem não quer ter relacionamentos prósperos, não é? Eu acho que junto não sei qual fica na frente, se é a prosperidade material e financeira ou se nos relacionamentos. Quem não gostaria de ter um relacionamento que fosse muito mais positivo, mais construtivo, mais edificante, que mais contribuísse para minha própria jornada de descoberta e para o meu parceiro ou minha companheira, a sua própria jornada também, porque as jornadas são internas, são individuais, né, cada uma tem o seu, tem a sua jornada, cada um tem o seu. Então, quem não gostaria disso, não é? Então, as relações, minha gente, foi uma das coisas mais bem planejadas aqui na nossa experiência terrestre no 3D, no nosso planeta Terra. Por quê? São campos de prova do projeto de aprendizado nosso, como um todo. Então, nós vemos que os tipos das relações, né? Nós temos relações aqui, por exemplo, entre irmãos. Então ela vai exercitar uma série de coisas. As relações amorosas vão exercitar outras coisas. As relações com os pais vão estar principalmente em foco outras coisas também que serão exercitadas. As relações com os filhos, onde predomina uma proteção que é dada, né? Uma proteção, um alcance, uma coisa que você mais dá do que recebe, vamos exercitar outros tipos de aspectos internos. Então, as relações são muito, 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 muito importantes. E aí seria muito bom que a gente, desde o início, aprendesse o quão importante elas são e fôssemos treinados para dar mais atenção para as relações, nesses todos esses níveis que podem acontecer. Se a gente prestar atenção ao redor, né, se agora a gente abrir a memória e passar rapidamente alguns casos que a gente conhece, possivelmente vamos encontrar muitos relacionamentos adoecidos. Doentes mesmo, né, em que as interações pessoais promovem mais conflito do que integração. A pessoa vai para casa e vai encontrar a sua relação ou familiar ou sua relação amorosa, e vai mais pensando nos pesares ou então quando chega lá, lida mais com pesares do que com acolhimento, do que com alegria, não é? Então nós vemos então o quão pouco habilidosos, estou falando sempre em termos gerais, né, mas o quão pouco habilidosos podemos ser nós seres humanos na questão das relações, nesse importantíssimo campo de prova de evolução e de aprendizado. E aí, como eu falei, né, essas características podem se dar em vários tipos de relação, cada uma com as suas características, né, amorosas, família, amigos. É onde a gente pode experimentar, tem a chance de experimentar, pouco a pouco, as fronteiras do nosso território e do território do outro. Estou falando nosso território energético e espacial, emitindo e recebendo mensagens de limite e exercitando as atitudes construtivas e destrutivas. Então, reparem que viver sozinho tem um aspecto da solidão, tem várias dificuldades, mas eu não preciso dar muitas satisfações, eu não preciso partilhar um espaço, eu não preciso ceder em muita coisa, eu estou ali no meu mundo e, a princípio, está tudo bem. Quando você tem alguém para partilhar, ou até alguém, né? Mais pessoas, no caso de uma família mesmo, que você tem mais pessoas, aí é que eu começo a estabelecer a encontrar talvez algumas dificuldades por conta daquelas limitações, aquelas armadilhas lá atrás que eu falei. Então, se eu tenho mais pessoas partilhando espaços, partilhando energias, partilhando situações financeiras, aí sim eu preciso aprender. Aí eu acabo aprendendo na marra, às vezes, né, porque sou obrigado a fazer essas concessões, a ver até onde vai, estabelecer também aquilo que é o limite que eu não quero que a partir dali seja invadido. Então, é um treinamento. Infelizmente, nem sempre esse treinamento a gente sai com uma nota, né, aprovado, né? Sai com mais de 7. Às vezes pode ser que a gente saia com 4, com 3, mas é um campo de prova maravilhoso. E se estivermos atentos e receptivos, principalmente,
nas relações aprenderemos muito sobre nós mesmos. Mais uma vez, aquele caminho de dentro, né? Exercitando o limite, a fronteira, essa interação, eu acabo aprendendo sobre mim também, sobre como cultivar a paz, sobre como promover um ambiente que propicie o crescimento. No centro da agora falando de relações tóxicas, né, que não são só aquelas relações que não são tão boas, mas aquelas que são realmente difíceis, as tóxicas. Nós vamos encontrar projeções não tratadas de relações distorcidas na infância ou até de encarnações pretéritas. Quando às vezes a gente vê uma relação tóxica e a gente vê um lado que aparentemente ele é vítima, né, é mais vítima daquela toxicidade do que o outro lado, a gente às vezes não enxerga que existe ali um processo também de busca e de aceitação. Não é bem um vitimismo, não é bem uma vítima, digamos assim, né, uma vitimização. É um processo em que ambos, muitas vezes, colaboram para que se instale aquele tipo de relação. Então, padrões abusivos aprendidos, nós temos a tendência a repeti-los. Aquelas coisas que foram herdadas de outras encarnações, são mais difíceis ainda, porque a gente não consegue identificar a origem em termos de evento, né. A gente só sente aquele impulso quando vê estar novamente numa relação como aquela, e não sabe às vezes explicar por quê. Então daí a máxima importância de abrir a nossa percepção, aquilo que falamos há pouco, de estar disposto, disponível para olhar de forma diferente as minhas crenças e se perceber, principalmente. Porque é só ligando essa percepção, esse estado de se observar um pouco de cima nos eventos, é que eu vou conseguir perceber certos aspectos meus. Porque, como falamos também, né, perceber aspectos, conflituosos, né, contraditórios no outro é muito fácil. Agora, perceber em si é que é o a questão, porque quando a gente vê, já falou e às vezes ou já fez, ou já recebeu, né, ou já engoliu o sapo, ou já falou alguma coisa que é um sapo, ou colocou um sapo ali na marra na garganta do outro, e aí a gente não consegue perceber o que que isso significou, quando é a gente mesmo. Só se criarmos então esse estado de observação. E de percepção e de possibilidade de mudança, fundamentalmente, senão a gente não consegue mudar nada. Então, existem muitas construções que são enfermiças, né, não são saudáveis, e nós temos que então, quando examinamos esse processo da prosperidade nos relacionamentos, precisamos estar atentos a esses aspectos também. Nem sempre eles são muito claros, são muito visíveis, nem são tão dramáticos. Às vezes eles são sutis e por isso exige uma observação mais aprimorada. E tudo isso, né, começa com a dificuldade da autopercepção e do autoconhecimento. Por isso, aquela necessidade que eu falei: autoobservação, disposição de mudança. Vamos ver então a prosperidade na saúde. Bom, todas as dimensões da prosperidade examinadas até aqui vão influenciar fortemente a saúde, não é? Então, e outras, né? O estilo de vida que eu escolho, a comunhão espiritual exercida, que falamos nisso, né? A saúde emocional exercitada, não é? A alimentação, a positividade cultivada nos relacionamentos e outros fatores desembocam na qualidade da saúde que uma pessoa vai possuir ou não possuir. Focalizando especificamente a influência dos estados emocionais predominantes na vida do terapeuta, lembra que nós estamos aqui dando uma direção para nós, terapeutas, né? Nós precisamos de cuidado, de muito cuidado, porque estamos cuidando das pessoas. Então, esse momento aqui é um momento específico para isso, né? Nós precisamos nos tratar para que tenhamos saúde para tratar melhor as outras pessoas. Então, podemos trabalhar basicamente em 3 passos. Vocês veem que gradualmente estamos introduzindo aqui o que vamos fazer, tá, na prática, mas eu preciso, em primeiro lugar, identificar se eu tenho hábitos, atitudes, comportamentos e escolhas que têm me levado a estados emocionais
assim ou assado, e tentando encontrar principalmente aqueles destrutivos. Então, será que eu tenho? Será que existem coisas que são exercidas por mim, foram as minhas escolhas, as minhas atitudes que me levaram a estados emocionais que não são bons para mim mesmo, e às vezes nem para quem está perto? Depois de identificá-los, transmutar os estados destrutivos mantidos e às vezes até cultivados. Às vezes a gente acha até sem querer, né, mas está até cultivando e achando que aqueles estados são estados dignos de nota, dignos de propagação, dignos de ufanismo. Isso pode até acontecer. O outro passo é inserir e cultivar os estados positivos, tentando adotá-los na rotina diária. Essa que é a questão. Para que seja mais amplo o nosso processo de transformação, eu preciso transcender aquele momento do tratamento e tentar realmente entender que eu possuo aqueles estados destrutivos, eles estão fazendo parte por enquanto, não serão eternos, mas por enquanto fazem parte do meu estado de ser, das minhas ações. Preciso reconhecê-los para que eles possam ser transmutados, né, isso no dia a dia, e cultivar os positivos. E chegando aqui finalmente, né, num dos mais esperados com certeza, a prosperidade profissional e financeira. Um primeiro passo a ser feito é se desvencilhar da negatividade e das maldições herdadas sobre o dinheiro, né. E aí a gente fez sempre essa anotação aqui, claro, o dinheiro ganho honestamente. Por quê? Porque a ideia de que o dinheiro não é bom, de que ele é sujo, ele vem de uma coisa muito antiga, né? E vem de muitos exemplos concretos. A história da humanidade é cheia de exploração. Imagina, os povos que iam, dominavam outro povo, guerreavam, venciam a guerra, eles tinham um direito legal. Imagine, naquela época, todos concordavam que quando um povo era derrotado, eles tinham, sim, o outro povo que ganhou tinha o direito de expoliar aquele povo derrotado e roubar as riquezas dele e levar para o país dele. Então, tudo isso, e ao longo de milênios, né, são muitos e muitos exemplos, eles foram criando uma associação de que o dinheiro, o bem-estar, a prosperidade, elas são sempre conseguidas de uma forma exploratória. Alguém explorando alguém, um povo explorando outro povo, ou atividades desonestas e escusas. E aí a gente precisa construir outro tipo de crença, né, pessoal. Uma delas é essa aqui, ó. Eu costumo sempre dizer isso muitas vezes aqui em casa, né. Às vezes a gente fica na dúvida: "Ah, tal coisa não pode ter um abatimento e tal, pode ser menos", mas olha, no final, todo trabalho honesto que foi exercido merece ser pago, todo merece ser pago. Muitas vezes aquela pessoa que fez aquele trabalho que um trabalho de uma certa simplicidade em termos intelectuais, mas um trabalho importantíssimo, ela tem menos recursos ainda, né, menos possibilidade de barganhar, de negociar seus preços. Então, se é um trabalho honesto, merece ser pago, de preferência dignamente, pago dignamente. Então é preciso construir essa crença de que o dinheiro recebido da atividade laboral é apenas o que foi convertido da aplicação prévia que fizemos de uma parte do nosso tempo de vida e de nossa energia mental e física. Então repare que quando a gente atende alguém, muitos terapeutas têm uma certa dificuldade até em cobrar, ou de cobrar um valor que seja suficiente realmente, né, para ter uma vida um pouco mais abundante. Então é preciso a gente começar a olhar e criar essa crença que aquele tempo, aquele dinheiro que ele está sendo cobrado, que está cobrando, é o quê? É sua energia de vida aplicada. No nosso caso, tratando alguém, no caso dos terapeutas, tratando o bem-estar de alguém, tratando problemas que ele pode ter, né, ou de saúde, ou emocionais, tratando e ajudando essa pessoa a ter dias melhores. Então, aí mesmo que é um trabalho muito digno e merece ser pago. E aquele momento, quando você está recebendo aquele pagamento, você está recebendo uma conversão, é só isso.
uma conversão do tempo de vida que você gastou, o seu tempo, né, da sua dedicação, você podia estar fazendo outra coisa, se pudesse, estar na praia, sei lá. Não, você estava trabalhando, tratando uma pessoa e sua energia mental, sua energia física para fazer aquele trabalho. Então, ele é absolutamente digno, merece sim ser pago e pago dignamente. Merece ser recebido em um valor digno. Então, nós reparamos também, minha gente, que existe às vezes um espírito, né, o que eu falei ali na frente, o espírito de escassez, uma energia de escassez. É muitas vezes uma crença de que a gente tem que viver um sacrifício, tem que viver de uma forma muito escassa, muito precária, para que a gente possa se sentir, digno da vida, digamos assim. Se livrar, às vezes, de culpas, culpas arquetípicas, muitas vezes, né, culpas históricas, que eu nem me lembro direito por quê, mas cada vez que eu tenho um benefício, tenho alguma coisa que me chega, principalmente na forma material, eu me sinto mal, porque acho que não mereço e acho que eu preciso sempre estar no estado de penúria para ser digno de viver e digno de estar aí, aqui no 3D. Então, essa energia de escassez precisa ser mudada na raiz, sabe? E o caminho é sempre aquele: primeiro eu preciso reconhecer que tenho, não é por acaso, não é uma coisa assim que foi cultivada, eu estava aqui e cresceu um mato que eu não vi. Não, é uma coisa que nós cultivamos, nós estabelecemos e muitas vezes vira uma crença, que na grande maioria das vezes talvez seja uma crença silenciosa, né, uma crença que eu quando converso eu digo que não, digo: "Não, eu sei que mereço sim e tal", mas nas nossas ações é aí que mora a necessidade da autoobservação. Nas nossas ações nós vamos ver que não é assim. É muito difícil, sabe, gente, a gente ter tudo isso muito claro, não é fácil. Se a gente não tiver estratégias como essa, né, de eu criar uma forma de me observar de uma forma mais profunda, né, de uma maneira mais ampla, eu não vou conseguir reconhecer essas coisas e vou continuar me enganando, vou continuar vivendo na ilusão. Quando você compra algo, aí tem esse exemplo, ou sai de férias, você só está convertendo de volta, né, em bem-estar, o tempo de vida e energia que foram aplicados previamente no trabalho. É só isso. Outra crença nefasta da não prosperidade é a de que a causa do insucesso financeiro se deve a processos externos, como crises financeiras, azar, não é? O mercado de trabalho que mudou e outras situações. Mas a gente precisa se conscientizar cada vez mais que nós cocriamos a nossa realidade. Então, e precisamos aceitar que todos os resultados que a gente colhe nasceram das nossas escolhas anteriores, atitudes, escolhas, crenças. Se a gente olhar com muita atenção para o estado, né, vamos supor que nós nos encontremos aqui com um certo estado de precariedade financeira. Se eu olhar um pouquinho para trás, é quase certo que eu vou encontrar os caminhos, o momento em que eu tomei uma decisão e, às vezes, até lá no íntimo, alguma coisa dizia: "Ei, acho que não é por aí não, viu? Acho que não é desse jeito que vai ser bom". Mas a gente tomou assim mesmo, por algum motivo. Pelas crenças, né, pelas coisas, pela a forma como eu já tinha construído coisas dentro de mim. Então, se a gente ficar bem atento, vamos encontrar, eu acredito que todas as vezes, essas relações. Não é muito fácil, porque a nossa primeira tendência é estabelecer fora da gente as causas, não é? Então, é isso, é a crise financeira, é o Brasil, que o Brasil é desse jeito, outros países é diferente, e a gente vai culpar todo mundo, menos as nossas crenças, atitudes e escolhas. Essa é a nossa tendência. Muito bem. Aqui então eu termino a minha parte. O nosso encontro ele foi planejado para não durar muito, né, para que a gente possa passar logo para a parte prática.
e para não pegar muito do tempo de vocês, aqui então eu concluo a minha apresentação. Eu vou chamar agora a Érica e ela vai passar por uma parte muito interessante e muito profunda também. Prestem bem atenção. Vamos ver se ela está chegando, se eu já escuto os passos aqui chegando. Então é isso, minha gente. Pronto, já consigo escutar aqui os passos dela chegando. Eu vou deixar então agora vocês com a Érica, tá? Prestem bem atenção que ela vai falar de coisas muito interessantes aqui e, sobretudo, profundas, tá certo? Depois eu volto aqui no finalzinho do nosso encontro. Muito bem, mas tem intervalo. É muita coisa para ver. Mas Vou pegar um gelinho para você. vai ser algo muito especial, porque nós estamos tendo uma oportunidade de falar sobre coisas que são descobertas que eu acredito que sejam as mais intrigantes, mas ao mesmo tempo as mais importantes e profundas. Então, assim, essa temática foi Cláudio que recebeu a ideia, foi ele que recebeu toda a inspiração sobre o que trazer, o que falar. E um certo dia ele acordou e disse: Vamos fazer o nosso encontro com os alunos da DEMAG avançado para a gente trabalhar isso daí, porque a gente sentia, né, que era uma necessidade de todo mundo, né? Mas claro que para vocês é muito mais porque existe uma necessidade, que é uma necessidade como terapeuta, como profissional, como seres humanos que enxergam um pouco mais longe, né, que têm as condições de avançar nas questões de percepção. Então, para vocês, isso daqui é muito mais importante, porque existe a necessidade de um ancoramento em algo que já está mais do que na hora de acontecer. Então, se fala muito em abundância, se fala muito em cocriação, se fala muito em questões de crescimento, de conexões com a vibração que flui, né, com o progresso. Então, assim, mas e na prática? Cadê isso acontecendo? E aí, nós acreditamos que as pessoas que estão, de alguma maneira, envolvidas com essas terapias, que estão aí fazendo N cursos relacionados, que compreendem o contexto energético, que compreende essa história mesmo do sentir, do intencionar, do realmente fazer acontecer, são vocês. São vocês que estão nessa busca. Independente de estar aperfeiçoando o campo profissional ou não, vocês, como pessoas, já estão mergulhados nesses encontros aí com esses conhecimentos. Então, sim, são vocês mesmo que são as pessoas certas para a gente estar falando sobre isso, para a gente estar trabalhando isso e para a gente estar impulsionando isso na vida de cada um, porque vocês já estão nesse trabalho, tá? Então, assim, é muito legal, ele veio com esse tema, tá bom. E claro que nada é por acaso, não existe acaso. Eu também estava fazendo um curso onde eu estava encontrando irmãos de alma, onde foi possível fazer, tecer os entendimentos do que foi colocado aqui. E aí, no curso, foi proposto, né, para a gente a observação de quem nós somos, o que a gente está criando com relação a percepções de si própria e também do entorno, e essa compreensão dessa realidade que ela é particular para cada um. E aí, à medida que a gente foi, né, falando sobre isso daí, essas ideias do que eu ia falar para vocês também foram surgindo. Por quê? Porque uma coisa veio alimentar a outra. Então, eu abri o meu campo energético, tá? Esses conhecimentos chegaram até mim, porque minha alma estava pronta para recebê-los. Eles se encaixaram como uma luva e em instantes foram organizados, né, de uma maneira em que estou aqui passando para vocês.
E essa cocriação, ela, à medida que a gente vai intensificando essa percepção, a nossa sensibilidade, a gente vai entendendo os nossos potenciais como seres divinos, a gente vai cada vez mais compreendendo como tudo se cria ao nosso redor. E à medida que a gente vai avançando nesse potencial, a gente vai também intencionando aquilo que a gente almeja. Então, nada melhor do que um pouco mais de conhecimento sobre isso para vocês co-criarem aí a abundância, a prosperidade, seja na saúde, seja financeira, seja espiritual, seja de relacionamento, ou seja em tudo. Então, assim, é hora de fazer acontecer, de co-criar algo bom, de conseguirmos nos desligar de padrões vibracionais energéticos destrutivos que nos aprisionam em contextos que já dá para a gente dar aquele salto quântico e sair aí dessas histórias que não mais nos servem e em nada nutrem a nossa alma, tá? Mas é um padrão de vício que a gente permanece, mas já está na hora da gente se libertar, tá? Então, quando eu fui criar a minha parte, né, desse encontro para vocês, eu senti que havia a necessidade de procurar algumas obras literárias. Então, eu peguei, claro, com a cinesiologia, os dedinhos funcionando aí a pleno vapor, eu fui e na nossa vasta biblioteca aqui, eu fui atrás de encontrar os livros onde eu poderia ter algum conhecimento a respeito, né, para falar para vocês. Claro que eu não tenho tempo de parar e ler inúmeros livros, né? Minha jornada começa antes das 4 horas da manhã e muitas vezes termina às 9, 10 da noite e assim de domingo a domingo. Então, não tinha condições de eu parar para ler outras coisas. Eu precisava de algo que fosse já bem pontual em cima do que era importante para trazer para vocês e tinha que ser algo também já bem ordenado, bem casado com o que eu tinha de conhecimentos, com o que eu estava recebendo e com o que era importante para vocês. Então, eu peguei isso aqui, tá? Tem aí as referências, a gente já colocou, são livros maravilhosos, aí tem muitos livros bons. E aí eu selecionei esses 5, tá? Selecionei 6, mas depois eu descartei um. E aí eu fui. Claro que eu não tinha tempo para ler, pesquisar, olhar, juntar, então o que foi que eu fiz? Eu pedi ao universo, me conectei ao que eu queria, né, o que era importante para vocês, e abri cada livro aleatoriamente, tá? Então, marquei cada passagenzinha que eu precisava, porque o meu olhar já foi em cima até do parágrafo que era importante para eu trazer para vocês. Então, eu fiz isso com os 5 livros. Não só usando a cinesiologia para selecionar os livros, depois pegando cada livro, abrindo aleatoriamente, que não existe isso, entrando, me conectando com, visualizando a parte que eu queria, marcando lá, e depois trazendo para vocês. A única coisa que eu fiz foi depois usar a cinesiologia, depois que eu selecionei os 5 livros, para saber qual era o livro que eu ia colocar aqui primeiro, depois o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Então, em questão de meia hora, foi organizado aqui o material que eu precisava passar para vocês, avaliando 5 livros diferentes. Calma, gente. Isso está dentro do conteúdo? Tá, professora, porque você é assim assado. Não, isso daí se chama poder de conexão consciente com o que se é, o que se quer e o que é importante para transmitir a outro, né? Ou seja, nossas metas, nossos objetivos. Isso daí qualquer ser humano pode fazer. Quando é que isso fica aberto, né? Fica mais fácil. Temos uma conexão mais intensa, mais fluida, mais profunda, mais rápida.
quando a gente pratica, tá? E não existe nada melhor para intensificar essa conexão, para intensificar o poder de intenção, para intensificar a compreensão do que nós somos, o que nós sentimos, o que tem no nosso campo energético e o que estamos cocriando lá fora, do que fazendo DEMAG constantemente. É o melhor treino que eu conheço e é o que eu faço o dia inteiro e trabalhando de maneira intensa. Cada vez que eu me conecto ao outro, que eu sinto as questões, ou que eu obtenho as respostas lá relacionadas ao problema do outro, o que eu tenho que fazer, os caminhos, isso vai abrindo mais e mais e mais a minha percepção. A sensibilidade vai ficando cada vez mais aguçada. E à medida que ela expande, a gente vai cada vez mais nos conectando a quem nós somos, o que estamos sentindo, o que estamos criando, o que estamos emanando, tá? Que holografia é essa que a gente está presa? Quais são as questões que estão mais fortes na nossa vida? O que é construtivo, o que é destrutivo? Que caminhos a gente seguir para nos desconectar do que é destrutivo. Então, quanto mais nos envolvemos com essas técnicas, né, principalmente com a DEMAG, mais e mais esse campo vai ficando claro, transparente, né? Os véus vão caindo e a gente vai realmente se conectando a um potencial divino muito intenso que sempre fez parte do ser humano. Só que agora está ficando mais ordenado, tá? Agora estamos dirigindo o nosso potencial para o que realmente é importante e para aquilo que a gente deseja. Então, nada melhor do que isso para a prosperidade, não é isso? Então, ser próspero é estar aberto ao invisível aos olhos, mas perceptível ao coração. Então, quanto mais a gente trabalha a questão da sensação, da percepção, mais e mais a gente vai aguçando esse potencial de cocriação no bom, naquilo que realmente é importante para nossas vidas. Então, o ser humano, ele é perfeito, pois ele é imagem e semelhança do Deus Pai e Mãe. Então, nós somos centelhas divinas que estamos aqui habitando a Terra em experiência. Então, nós temos um Deus que habita dentro de nós. E aí, esse Deus, ele é o Criador. E aí, claro que nós estamos co-criando o tempo inteiro. O problema é que estamos co-criando coisas que são destrutivas. Estamos nos conectando a algo que nos coloca para baixo, que bota a nossa autoestima lá embaixo, que faz com que a gente se sinta, muitas vezes, algo muito ruim, né? Com um sentimento de inferioridade muito grande. Então, independente de qualquer coisa, o ser humano, ele está cocriando. O problema é que ele está preso a uma realidade, muitas vezes, bem destrutiva, tá? Mas tudo que percebemos, tudo que a gente entende, compreende de realidade, ela está dentro da gente, tá? São os nossos olhos que captam e se conectam àquilo que está dentro da gente. São os nossos sentimentos que faz com que a gente fique preso a determinados contextos, que faz com que a gente acredite que não tem saída, acredite que não há solução. Então, são nossos sentimentos que constroem a nossa realidade. E aí, cabe a nós, à medida que a gente amadurece, à medida que a gente vai realmente percebendo o nosso potencial, construir agora algo que seja verdadeiramente positivo, tá? Então, o ser humano ele é perfeito. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, nós somos o Deus divino que está aqui habitando a Terra. Nós somos capazes de tudo. A gente precisa entrar em conexão com essa divindade que está dentro da gente. Então, a perfeição, ele é capaz de tudo, ser e conquistar quando invoca seus poderes de cocriação.
Agora, a gente precisa ter consciência, a gente precisa ter foco, a gente precisa ter uma intenção poderosa para a gente conseguir cocriar a nossa realidade. Então, a gente não está falando aqui de assistência, de atendimento ao outro, porque o outro é uma outra história, porque o outro é o outro. Mas a gente está falando da nossa cocriação, da cocriação da nossa realidade, a gente está falando da construção positiva do nosso caminhar. Então, tudo que está fora é reflexo do que está dentro. A todo instante, o ser humano ele está construindo sua realidade, que pode ser próspera ou não. Então, não tem essa. Somos co-criadores e estamos co-criando o tempo inteiro. O problema é que, muitas vezes, a gente só co-cria ou fica preso a co-criações, infelizmente, bem destrutivas. Então, tudo é ilusão. Os sentidos, eles descrevem o mundo não como ele é, mas como ele os entendem. Então, às vezes, a gente está cercado de questões boas, positivas, mas a gente está preso ao negativo. Às vezes é um ponto, é uma questão que a gente não consegue soltar e largar. Mas aquilo é a nossa realidade. E aí a gente está amarrado naquilo ali. É uma ilusão, por quê? Porque o mundo é muito mais do que aquilo. Mas a gente, na nossa mente, na nossa realidade, muitas vezes ficamos tomados por aquilo ali, fazendo daquilo ali algo muito maior do que é, adentrando no processo de ilusão muito forte e se perdendo ali em algo bem danoso, tá? Então, é hora da gente, principalmente os terapeutas, começar a entender, absorver isso daí e desenvolver um movimento contrário a a essas questões, né, destrutivas. Em que ilusões o ser humano ele está preso? Olha só, muitas vezes a gente não sai do campo também porque tem muito medo do novo, medo de mudar, medo de sair daquela bolha que é conhecida. Mas, mesmo sendo destrutiva, sendo algo ruim, você tem medo, receio de avançar, de sair, de ousar, de reconstruir, de mudar. E aí isso faz com que a gente fique preso a ilusões de que não consegue, de que não é capaz, de que tem que ser daquele jeito, porque foi assim com meus pais, vai ter que ser assim comigo também. Então a gente fica preso a essas ilusões. E aí, isso vem de nossa ancestralidade, porque o cérebro primitivo, ele ficava preso a inúmeros contextos destrutivos. Então, acreditava-se que a vida era um perigo constante. Mas isso vem lá das cavernas, né, pessoal? Mas a gente ainda alimenta a mesma energia, ficando presa a inúmeras ilusões construídas aqui por nossa mente, por nossas distorções, por nossas limitações, por nossas dificuldades de enxergar um contexto muito mais amplo e de enxergar os nossos potenciais de mudança com relação aos passos que a gente dá na vida. Então, nossos cérebros primitivos, eles estão encarregados de nossas supervivências, alertando-nos sobre todo o novo que pode aparecer e se desenvolver em nossas vidas. Isso é o cérebro primitivo, então ele ficava sempre alertando sobre algum perigo, algo novo era sempre algo temeroso. Antigamente, o novo era um perigo, que chegava para roubar a paz como um grande animal faminto. Isso era antigamente. Claro que a gente viveu muito tempo nisso, mas hoje a gente está preso a ilusões. Não tem aqui um tigre entrando e aí que vai me atacar, mas eu estou produzindo os mesmos sentimentos de medo, de perigo, como se um tigre aqui tivesse bem prestes, né, a pular em cima de mim. Mas isso porque eu estou presa a inúmeras ilusões. E o corpo, ele fica condicionado a essas tensões, a esses medos, ele adoece, tá? Ele fica com insônia, ele fica preso a inúmeros medos, inúmeros desconfortos, às vezes constantemente, dia e noite, meses, semanas, anos, o tempo inteiro preso nesse processo de ilusão tomado por medos. E aí, só que ilusão. Então, no cérebro primitivo, né,
isso fazia com que o ser humano ele tivesse medo do novo e o sentisse como algo perigoso. Isso gerava alerta, tensão, estresse, mas era um perigo real. Realmente, muitas vezes sair da caverna significava mesmo ser atacado. Na atualidade, vive-se preso a perigos ilusórios, e nesta realidade perde-se a chance de conexão com a essência de supremacia divina que se encontra em cada um de nós. Então, agora, o convite é o retorno à perfeição, é o retorno ao divino que habita em cada um de nós, é o retorno à conexão com os potenciais mais intensos e profundos que estão dentro de cada um. Todos nós temos esse potencial, tá? De sentir as energias que nos sondam, de nos conectar ao que é bom, o que é ruim, e também de escolher que caminho seguir. Se eu sei que isso daqui é destrutivo, é ruim, e está me fazendo muito mal, eu tenho todo o direito, tá? De escolher o caminho contrário, um caminho diferente, mas é preciso que eu não tenha medo de ousar, eu não tenha medo do novo, eu acredite que realmente eu sou digno de viver algo que seja bom e positivo. Então, essas crenças limitantes é que a gente tem que derrubar, porque são elas que são as barreiras, os véus, que nos impedem de entrar em contato com os nossos potenciais divinos. Então, a certeza do invisível, uma energia e seus eventos que movem o universo, movem a todos, movem a Terra, que não se vê, mas cujos resultados somos. Então, existe toda uma energia. Essa energia é o que nós somos, é o que nós percebemos, é ao que nos conectamos. Então, a gente não consegue tocar, né, nessa energia. A gente toca nas questões, nas nos objetos materiais que a mente da gente conseguiu construir e estruturar. Ele faz parte dessa holografia aqui, mas tudo que sustenta essa realidade é energia. E essa energia, ela está em tudo, ela está presente dentro da gente, ela está fora da gente, ela está nas relações, ela está em tudo. E aí, o que podemos trocar, né, ativar corretamente do invisível aos olhos, né, a energia que produz a troca de moléculas. Então, é uma energia em que tudo está interligado, tudo está se comunicando, tudo está enviando informações que vai, que chega, tudo é energia. Então, essa energia que muitas vezes faz com que a gente fique preso a uma ilusão, conectado a algo que a gente acredita ser verdade, mesmo que aquilo ali seja algo muito destrutivo, é uma construção que está dentro e que se reflete fora. Cada pessoa ela tem a sua construção. E essa construção é a forma como ela enxerga a vida. E essa construção ela está dentro, mas ela está fora. E aí, o que está dentro, ele está fora. Ele se reflete lá fora. O mundo pode aparecer para outros de maneira bem diferente, mas para aquela pessoa, o mundo dela, o mundo que ela construiu, o que está fora, que ela consegue se conectar, é o que está dentro. Então, ela cocria a realidade dela porque ela está presa à realidade dela. Ela está conectada àquilo que a mente dela, que o campo energético dela construiu como verdades. Então, à medida que ela vai desconstruindo, vai entendendo isso daí, vai dando comandos de reformulação dessa realidade, ela vai alcançando os milagres, porque a realidade dela muda. Ela cocria uma existência diferente. Ela dá comandos para que a percepção dela agora se desvie, saia do destrutivo, vá para o construtivo, se conecte ao bom, e aí sim ela dá os comandos para o universo, para que ela consiga adentrar no que flui, no que acontece, tá? E com isso construir uma realidade bem diferente, com muita abundância.
Então, vocês conseguem compreender que, na realidade, nós somos autores de tudo. Nós construímos o que é bom, nós construímos o que é ruim, porque tudo é energia que está aí conectada. E nós estamos presos a uma realidade ilusória que é construída por nós e que muitas vezes pode ser bem destrutiva. Mas somos nós. Então, se somos nós que somos os deuses, que temos todo o potencial de refazer a história, tá? De reconstruir nossos passos, de redirecionar aí sim nossa caminhada para aquilo que realmente é importante para a evolução da nossa alma. Então, daí acontecem os milagres. Os milagres são justamente essa força de mudança que a gente intenciona e consegue alcançar através da mudança de percepção da realidade. Esses são os milagres. Então, o que são os milagres? São forças de construção da realidade, a partir de quem somos. Se tenho fé, tenho força para reestruturar o invisível que sustenta o visível. E eu reformulo. Eu reformulo porque eu passo a enxergar coisas que até então eu não enxergava. Às vezes estavam próximas. Eu reformulo porque eu digo não, porque eu imponho limites, porque eu me desligo, largando meus pesos no chão e decido seguir de forma leve, em paz, sem nem olhar para trás. Muitas vezes, nos passos iniciais, sem nem conseguir dar gratidão. Mas na frente, quando estiver melhor, eu consigo olhar para trás e agradecer. Mas seguindo, sem olhar para trás, em paz, no sentido de foi feito o que foi possível, mas agora eu decido, como Deus que habita dentro de mim, reconstruir e recriar a minha história. E essa minha história eu cocrio de outra forma. E aí decido em movimento e ação concreta na vida real. Então, são essas forças de construção da realidade que são todo e qualquer milagre. Então, se eu tenho fé, eu tenho força para reestruturar o invisível que está dentro aqui de mim. E a gente consegue reestruturar a nossa história. Tá? A nossa realidade, nos conectando ao que realmente é bom e importante. Lembrando que esse bom e importante são os bons e importantes que estão conectados ao nosso eu superior, tá? Aquele que enxerga o que realmente é bom para a gente, e não ao nosso primitivismo, a nossa criança interior, tá? A nossa vaidade, ao nosso orgulho. Não é esse tipo de construção, não. Porque se você continuar, você vai continuar no destrutivo. Não é isso. Quando a gente fala de prosperidade, quando a gente fala de abundância, a gente fala de conexão com o que é realmente importante e bom para a alma, tá? E muitas vezes é a conexão, sim, com o material. A conexão, sim, com a melhoria aí das relações afetivas, com a reestruturação emocional, com a reformulação aí das questões de saúde, vibrando num processo mesmo de recuperação e de ter muita saúde. Então, o que é a fé? É a conexão com os potenciais divinos de cocriação que habitam em cada um, nos breves momentos em que acontecem contatos profundos com a perfeição do ser. Então, nesse momento que a gente entra numa conexão de intenção profunda de cocriação, agora consciente, a gente entra numa conexão intensa com a fé. Daí vem a fé. Então, a fé é essa entrega, é esse desejo intencional de construção de algo, onde a gente sente o Deus habitando dentro da gente e realmente ali ativando algo intenso e profundo, onde a gente sente que realmente é alguém importante e alguém que é capaz de tudo, no sentido de refazer, reformular a vida numa construção muito conectada aos maiores potenciais que a gente tem para crescer, para amadurecer, para evoluir como alma.
Então, nesse momento, a fé intensa e profunda, ela toma conta da gente. E aí, claro que a gente entra numa conexão maior com a divindade, né? Com outras dimensões, a gente entra numa conexão profunda com a natureza, a gente entra numa conexão profunda com o ser humano, no sentido de amor intenso ao próximo. Então, assim, nesse momento, é o momento que a gente tem realmente fé. Mas por que é tão difícil cocriar conscientemente? Às vezes a gente até consegue entrar em contato, conexão com essa fé, mas a gente não dirige essa energia para cocriar de forma consciente aquilo que a gente almeja. Então, porque somos seres tomados por inúmeras forças que fragilizam o nosso campo energético e nossa mente. Infelizmente, nossa mente é muito fluida, é muito pueril. Ela consegue ser invadida de maneira muito intensa, de maneira fácil. E aí, não só por forças externas, mas principalmente por forças internas, relacionadas ao passado, relacionadas ao medo do futuro, relacionadas a inúmeras ilusões que a gente vai criando o tempo inteiro. Então, essa mente frágil faz com que a gente não tenha foco, a gente faz com que a gente não tenha energia suficiente de intenção para dirigir essa conexão energética aí intensa, que chamamos de fé, para algo que a gente quer construir. E aí, por isso a meditação é importante, por isso a oração é muito importante, um momento para parar, para a gente realmente sentir quem nós somos, sentir o nosso campo energético, para a gente realmente ir trabalhando essa ideia da intenção. E assim a gente vai tendo uma facilidade maior de construção consciente. E aí, nossos pensamentos erráticos aí, nossos pensamentos eles não conseguem fluir em linha reta por muito tempo. Invasões de memórias e ideias permeiam nossas mentes, impedindo que haja concentração de forças suficientes para ancorar o que se almeja. Por quê? Então, muitas vezes, quem de nós tem facilidade de meditar? De tentar limpar a mente, de focar num ponto único e ficar ali. Não é tão fácil, não. Algumas pessoas até conseguem, mas isso também já é fruto de um treino. E aí, não é fácil, porque a gente está aqui meditando, daqui a pouco está pensando na lista do supermercado, está pensando no remédio que tem que deixar na casa da mãe, está pensando na empregada que vai vir no dia seguinte, está pensando... mil coisas passam na cabeça da gente. Até quando a gente está fazendo atendimento ali, né, a gente está bem conectada ao nosso paciente, ao nosso assistido, mas daqui a pouco a gente está ali fazendo uma coisa quase que automática, ainda bem que o campo já está fluindo por si só, mas a gente está pensando no que vai jantar, no que vai preparar e no que vai fazer. Até nesses momentos, a nossa mente fica invadida por vários pensamentos, né? E isso daí dificulta muito a cocriação, porque para cocriar eu preciso ter conexão, eu preciso estar ali, eu preciso ter intenção, eu preciso estar focado. Então, nunca nada em nossas atividades segue em linha reta, porque ao começar uma coisa, em seguida fazemos outra, totalmente diferente, que muitas vezes chega a ser contrária à primeira, mas não nos damos conta disto e continuamos pensando que seguimos sempre na mesma linha, quando na realidade a gente está perdendo foco o tempo inteiro e nos conectando a várias ilusões diferentes, tá? Então, isso daí atrapalha mesmo a cocriação. Mas com treino, a gente vai tentando cada vez mais afunilar nossos pensamentos, nossas ideias, e aí, em pouco tempo, quando a gente faz isso, o mundo se constrói. E aí a gente consegue criar algo que seja importante, a gente consegue escrever algo importante, a gente consegue elaborar algo bom, e a gente consegue também colocar toda a energia de intenção naquilo que a gente deseja. Então, a dificuldade de ser essência, de ser a criação na perfeição, de ter fé nos potenciais máximos do ser humano, deixa a mente frágil e dispersa.
desencontrada e muitas vezes perdida nas ilusões do medo e inseguranças. Isso quando os pensamentos não vêm, né, que é de medo. Ah, meu Deus, será que meu filho está bem? Não está? Será que aconteceu alguma coisa? Ele não me ligou ainda, isso, aquilo. Não, será que aconteceu alguma coisa com meus pais? Será que não sei o quê? Aí começa, ah, meu Deus, será que eu vou perder o emprego? Será que eu vou ter clientes suficientes? Olha só. Aí, será que eu sou boa mesmo? Será que eu estou fazendo certo? Aí você começa a complicar o meio de campo, e aí, nessas dúvidas todas aí, você vai começar a ser invadido por um monte de pensamentos que são ilusões. Isso é essência, onde é que fica? Como é que vai ficar a energia, o poder de cocriação aí de forma intencional? Não fica, né? Porque a energia ela se dispersa. E sem isso a gente não consegue construir uma realidade que seja algo intenso, forte ali em cima do que a gente quer e que sabemos, que sentimos que é importante para a nossa vida. Então, tudo é ilusão construída pela mente. É uma holografia que se molda conforme sentimos a vida. E aí a gente, à medida que os medos vão vindo, né? Se eu estou na insegurança, à medida que eu vou me conectando a uma questão ou outra, eu vou criando aquela realidade, porque eu vou ficando preso, o meu corpo vai respondendo àquela realidade que a minha mente criou. E aí eu vou ficando preso naquela construção mental, né? E aquela vai ser a minha holografia, porque a holografia nada mais é do que isso. O foco, tá? A intenção, a atenção que a gente coloca a algo, e se esse algo não for condizente com a realidade, for pautado em medos e inseguranças, é essa a nossa holografia, é essa a nossa realidade que a gente vai viver. Então, focamos no que queremos e para onde nossas emoções nos conduzem. Construímos a realidade a partir de nossos pontos de vista. Então, já está na hora de mudar esses pontos de vista. O Leonard Boff, ele diz que todo ponto de vista é a vista de um ponto. E realmente é e sempre será. Só que a gente não precisa ficar preso a um ponto ali que é negativo, destrutivo. Já está na hora de a gente mudar esse ponto de vista e focarmos em outras construções, reconstruir a nossa holografia. Agora colocando luz, consciência e intenção em cima de algo que seja bom e próspero. Cada olhar, uma percepção diferente. Cada existência e cada realidade, um universo particular. Conhece-te a ti mesmo e compreenderás o mundo que te rodeia. Por quê? Porque o mundo que a gente percebe estar preso e conectado é o mundo interior que nós construímos. E isso é com relação a tudo. Pensando assim, a gente sai do vitimismo e achar que o outro é a culpa das nossas desgraças, porque não é. Tá? O outro, está nas construções dele, está na realidade dele, mas nós é que construímos a nossa estrutura holográfica, tá? E ela, se está destrutiva, é porque, infelizmente, dentro da gente, nós estamos presos, amarrados a inúmeras questões destrutivas que não conseguimos largar ainda. Por isso que o externo ainda está desse jeito. E aí, os hologramas, eles são criados pela luz. Todo holograma, se você usa a ciência, a física convencional, você vai saber que ele, na realidade, é um feixe de luz. E aí, os hologramas são criados pela luz. Quando a gente pensa da nossa realidade aqui, e tudo que a gente enxerga é uma holografia, essa holografia aí, ela é nossa realidade consciente, né? Então, cada momento da vida, cada período da nossa existência, a gente vai passando por situações onde a gente vai ficando mais preso a uma questão ou outra e tal, e aí nós vamos mudando as nossas percepções holográficas, porque a gente vai amadurecendo e vai passando pela necessidade de novas demandas, novas experiências, e aí a gente vai refazendo e reconstruindo a nossa história, mudando nossas estruturas holográficas o tempo inteiro. Agora, o que que acontece? Se a gente coloca consciência nisso daqui que eu percebo, aí a coisa muda de figura. Por quê? Porque a luz, ela vai iluminar os feixes de sustentação dessa realidade. E esses feixes de sustentação dessa realidade, eles são tudo aquilo
que energeticamente a gente pode dirigir uma intenção e mudar a estrutura desses feixes de sustentação da realidade. Então, quando a gente vai expandindo a nossa consciência, a gente vai compreendendo que tudo que tem ao nosso redor, ele pode ser modificado. E aí a gente modifica como? Sentindo de forma consciente o que está ao nosso redor, que forças energéticas são essas, sentindo quais são as energias que sustentam as relações amorosas e afetivas, sentindo qual é a energia que a gente coloca para a prosperidade relacionada ao dinheiro, tá? Sentindo o que está ali presente e que sustenta nossos processos de adoecimento, nossos estados emocionais, nossas conexões com o divino. Então, a gente começa a sentir que forças energéticas estão sustentando a nossa realidade. Quando a gente faz isso, a gente começa a perceber também o que é bom, o que não é, o que pode ser mudado, o que não pode ser mudado ainda. E a gente vai já dirigindo a nossa energia para o campo que a gente já pode intervir, gerando transformação, né? E aquele que não, a gente deixa em stand-by, sentindo essa força energética, a gente vai caminhando naquilo que flui melhor e que a gente se entrega com facilidade para as coisas acontecerem sem dificuldades. Eu costumo dizer que a rota lá na frente final que a gente pretende chegar, a gente vai encontrar provavelmente o nosso eu superior lá e vai estar batendo o pé e vai estar dizendo: olha, a única coisa que eu queria na vida era que você fosse, buscasse a felicidade e encontrasse esse fluxo da paz e da leveza. Então, todo o trabalho que você teve ao longo de inúmeras encarnações era só para você encontrar o bom. Nem precisava de tantas encarnações se você tivesse encontrado esse bom logo. Era só para isso. A gente evolui para ter essa conexão com esse bom. E aí, nesse bom, a gente vai ter a oportunidade de fluir e evoluir muito mais rápido. Agora no amor, que é o que a gente veio fazer aqui na Terra. Foi aprender que a gente pode chegar num potencial tal que a gente pode evoluir através do amor. É isso. Então, a luz, ela entrelaça os espaços e o tempo, a matéria e a energia, unindo-os. Mas quando a gente dirige luz e intenção, a gente modifica essas forças que entrelaçam e sustentam a realidade. Assim, a realidade se manifesta na junção das ideias e capacidades de percepção dela. Se eu mudo as minhas ideias, eu mudo a realidade. Se eu passo a viver em um novo contexto, a minha realidade foi completamente reformulada. O meu holograma é outro. Agora eu não estou mais presa, eu não vejo mais aquelas questões negativas e destrutivas. Eu decidi viver de forma diferente. Eu agora assumo um novo potencial, né? Me conecto a esse potencial e assumo uma nova realidade, onde eu quero viver. Então, isso é fruto, claro, que das experiências e aprendizagem. A gente não chega a essa conclusão do dia para a noite. Mas quando a gente chega, e se eu estou falando para vocês, daí está caindo fichas e está encaixando como uma luva, é porque você já chegou nessa conclusão. Se está tudo ainda turvo, confuso, você ainda vai chegar nessa conclusão se você está aqui assistindo essa aula. Então, assim, mas eu acredito que para a grande maioria de vocês, o que eu estou falando não é nada novo. Vocês já sabem disso. Na realidade, isso daí já está aí, ó, reverberando na alma de vocês há muito tempo. Só está precisando de ordem agora, de movimento e de ação para fazer acontecer. Agora a gente vai para a atividade prática, tá? Precisava trazer essas coisas para vocês, né? Para vocês entrarem em contato com os potenciais de vocês. Então, a atividade prática não vai ser complicada, porque na realidade é o que vocês fazem constantemente, né? A gente espera que vocês estejam praticando intensamente a DEMAG, que não seja, mesmo assim, não estou conseguindo trabalhar com pessoas lá fora. Faça com você, faça com a família, mas use, pratique, tá?
Por quê? Porque é essa prática que vai abrir o teu universo. Quanto mais você conhece a realidade do outro, que o outro é o teu professor, mais e mais você vai se conhecer. E mais você vai intensificar esse potencial que tem dentro de você, de conexão com essas energias que sustentam tudo, inclusive a realidade do nosso cliente, e que a gente está lá, ó, se conectando a ele lá, nosso assistido, e está entendendo a história dele cada dia com mais facilidade. Por quê? Porque o campo está abrindo cada vez mais, os véus estão caindo, e aí a gente sente a realidade como ela é, não mais distorcida por nossas ilusões. Por isso que a Demag está ficando cada vez mais assertiva, por isso que seus tratamentos estão cada vez mais eficazes, por conta da prática, tá? É a prática que está levando a isso. Então, agora, vocês vão praticar. Só que agora, vocês serão seus próprios clientes, né? Seus assistidos. E vocês vão desenvolver essa atividade que vai ser muito importante, porque vai estar embasada nessa teoria que a gente trouxe para vocês, tá? Vocês vão praticar agora sendo os principais, aqueles que estão se beneficiando com a técnica, com a Demag, tá? Então, será para vocês, de vocês para vocês. E aí, vocês irão fazer a seguinte pergunta: como prosperar? Cada um vai se encontrar em uma dimensão da prosperidade. Então, a gente já viu, o Claudio falou, olha, você vai perguntar das 4 dimensões. Podem escrever aí, se vocês quiserem, para facilitar. Vocês irão escolher uma ou mais das dimensões de prosperidade para trabalhar. Então, nós vimos lá a prosperidade relacionada à questão da, da fé, né, da espiritualidade. Então, vocês vão perguntar se existe a necessidade de um trabalho em cima dessa prosperidade, porque às vezes é preciso, tá? Então, a prosperidade relacionada ao campo emocional. Então, vocês também vão perguntar se é necessário ou não usar a cinesiologia. Vocês vão perguntar também sobre a prosperidade vinculada aos relacionamentos, à relação, tá? Então, talvez você precise trabalhar isso daí. Então, essa dimensão que você precisa e que você quer que prospere. Uma outra é vinculada à questão da saúde, tá? Então, você vai perguntar se é necessário, se for, vai desenvolver um trabalho em cima disso daí. E a quinta é justamente vinculada ao financeiro, tá? Ah, eu acho que no meu vai dar tudinho. Então, trabalha tudo, não tem problema nenhum. Mas talvez na vida de uma ou outra pessoa seja melhor, né, mais importante, sei lá, trabalhar um ou outro ponto. Mas se for necessário trabalhar os 5, você trabalha, tá? Então, você vai primeiro, vai escolher uma ou mais dimensões da prosperidade para trabalhar. Depois que você perguntando cinesiologicamente qual a dimensão que você tem que trabalhar, você vai perguntar o que é que sua alma deseja, tá? No que a gente deseja com relação à prosperidade, a gente deseja se tornar, né? Ser. E aí, você vai usar a tabela de ECACS, tá? Cláudia, inclusive, já fez uma tabelinha nova, colocou aí umas alterações relacionadas à tabela de ECADES, não é de ECACS. E aí, ele vai passar para o grupo, tá? Uma tabela atualizada. Bom, então o que a gente deseja é o bom. E é claro que a gente vai usar a tabela de ECACS, ok? Muito bem. Então, em cima daquela dimensão que você escolheu, você vai usar a tabela de ECACS para justamente selecionar quais são aí aquelas emoções construtivas, né, aqueles estados emocionais construtivos, e você vai escrever, porque é o que você deseja relacionado àquele campo. E claro que você vai ativar em si próprio. Aí, só que a gente sabe que tem questões que nos impedem, né? Então, o que é que você vai fazer também? Você vai atrás de identificar quais são os ECADs, tá? Relacionados a essa dimensão que estão te impedindo aí de ser próspero, tá? De alcançar esses ECACs. E aí, claro que os ECADs a gente faz o quê? Transmuta, certo? Então, você vai usar a tabelinha de ECADs, vai pegar quais são os ECADs inerentes àquela dimensão de prosperidade, você vai transmutar. E os ECACs você vai o quê? Ativar, certo? Ok. Só que você não vai fazer isso só uma vez.
você vai fazer isso uma vez, só que diariamente, por 7 dias seguidos. Por quê? Porque você vai encontrando as camadas, tá? Vinculadas a ECACs e ECADs. E essas camadas, à medida que você for ativando, transmutando, você vai encontrando níveis cada vez mais profundos. Muitos dos ECADs e ECACs, eles vão se repetir, mas a intensidade deles será maior porque eles vão atingir camadas mais profundas do seu ser, no contexto de libertação e no contexto de expansão para a prosperidade. Por isso, a necessidade de ficar 7 dias seguidos fazendo isso daí, ok? Entenderam? Muito bem, então vamos fazer isso por 7 dias, vamos linkar. O que vocês podem fazer também, sempre antes, é perguntar se existem barreiras, se existe barreira, vamos limpar esse campo aí, tá? E aí, se tem espiritualidade presente, aquilo que vocês já sabem. Sempre antes de cada um dos atendimentos, perguntar se tem algum tipo de barreira, remover essas barreiras aí, antes de fazer a ativação dos ECACs, tá? E remoção dos ECACs. Ok? Nada de novidade. Eu estou falando com gente da DEMAG avançada, tá? Não estou falando com o pessoal da DEMAG básica que está começando hoje, não. Durante a identificação dos ECADs, ao encontrar elementos muito fortes presentes na estrutura emocional, você pode dizer em voz alta. Eu amei essas frases, foi o Cláudio que criou. A partir de agora, eu escolho não lhe dar, lhe dar poder, tá? Então, a partir de agora, seja lá qual for a estrutura que se organizou aí, você vai afirmar. Sempre quando você terminar de transmutar, você vai afirmar com muita força, tá? A partir de agora, eu escolho não lhe dar poder. Seja lá o que for, aquelas crenças limitantes, aquelas energias destrutivas, aquelas sensações, sentimentos que te colocam para baixo, a partir de agora eu escolho não lhe dar poder, ok? Todo mundo faz isso. Durante a identificação dos ECACs, você pode dizer em voz alta também para intensificar ainda mais depois que você ativá-los. Tomo agora em minhas mãos o fogo sagrado que habita em meu ser superior e escrevo em meu coração estas energias de luz e amor. Então, você vai afirmar isso daí. A gente vai fazer um resumozinho amanhã, tá? Vamos fazer isso a partir de amanhã. E aí a gente vai passar para vocês somente a atividade, tá? Com essas duas falas complementares. Vocês vão usar os mesmos comandos que a gente já dá para ativação dos ECACs, tá? E transmutação dos ECADs. Mas, além disso daí, você vai dar esses comandos aí, tá? E no caso dos ECACs, você vai dizer: tomo agora em minhas mãos o fogo sagrado que habita em meu ser superior e escrevo em meu coração estas energias de luz e amor, tá? Então, isso é comando, isso é força, isso é poder de intenção. E isso quem faz é você, principalmente no contexto da sua vida, da sua história. Aqui são algumas referências que a gente fez uso, inclusive 5 livros, que são maravilhosos, tá, gente? Esses livros, alguns deles a gente comprou no Uruguai, lá a gente foi em Montevidéu, numa livraria maravilhosa, que a gente ficou perdido, assim, né? Ficou perdido no sentido de estar perdido nas literaturas lá. E o dia inteiro. A gente não queria mais sair de lá. E aí a gente comprou alguns livros, tá? Então, esse aqui, Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido. Ele tem em português também, tá? É do Ouspensky. Esse aqui, Cosmos, também é um livro muito bom, unindo ciência e espiritualidade para um novo entendimento do universo e de nós mesmos também. A gente pode passar para vocês essas referências. Então, aqui o portão está aberto. Então, tem algumas referências que estão em espanhol. Isso aqui eu não sei se está. É o método original de ativação da glândula pineal, que une ciência e espiritualidade. Espírito. Eu não sei se tem em português. O Código Básico do Universo, todo mundo tem que ter esse livro, tá? Por favor, todos vocês precisam ter este livro. Porque, assim, tudo que eu falei, quase tudo, né?
ele está aqui, nessa obra. Essa obra é maravilhosa, tá? É do Massimo Citro e é muito bom. Isso aqui é acessível, vocês encontram fácil. E esse outro é A Energia Radiante, tá? Também é um livro bem legal, onde eu encontrei uns conhecimentos, ensinamentos bem legais aqui, inclusive trazendo os potenciais, misturando com notas musicais, e traz uns ensinamentos bem interessantes aqui também. Esse também está em espanhol. Então, o que acontece, tá? É preciso que a gente compreenda que nós construímos a nossa história. Se for boa, construímos de maneira em que ela tenha se tornado boa. Se for ruim, infelizmente, foram as escolhas que a gente fez, mesmo que tenha sido com base na ignorância que a gente tinha, né, com base nas nossas limitações de percepção, mas foram as escolhas que a gente fez, tá? Agora que a gente tem um pouco mais de consciência, um pouco mais de luz, de entendimento sobre a nossa história, sobre a nossa vida, é preciso que a gente trace rotas diferentes, tá? Trace rumos aí diferentes. Então, no campo da prosperidade, já que a gente abrangeu assim algum leque bem amplo, nós acreditamos que essas atividades de uma semana, ela vai ajudar bastante. Então, a gente espera, daqui a uma semana, termos mais um encontro com vocês, onde a gente vai falar um pouco mais sobre essas experiências. É claro que não adianta a gente só estar fazendo um monte de demag, se os movimentos e ações reais na vida a gente não consegue impulsionar, não consegue dar. Então, é necessário agir, é necessário ter ação, é necessário realmente fazer acontecer no sentido de ir para o novo, no sentido de não ter medo da mudança, no sentido de querer que realmente a prosperidade ela chegue até a gente, ela fique e a gente faça a história acontecer de maneira diferente, tá? Então é muito importante isso. E é isso que a gente tinha para passar para vocês. Eu vou chamar o Cláudio aqui. Eu achei que foi muito lindo o tema, não foi? Foi bem legal. E eu vou chamar ele aqui para a gente conversar um pouquinho com vocês. Deixa eu só tirar aqui. Chegando. Conecta aqui. Compartilhar. Para não compartilhar a tela? Uhum. Acho que já foi. Acho que já. Já. Muito bem. É isso, a gente passa um tempo, né, sem mexer aqui até nos programas. E aí daqui a pouco tem E sofreu uma atualização também, dificuldade. tem umas coisas diferentes aqui no Teams. Uhum. Muito bem. Muito bem, minha Então é gente. isso, pessoal. O que é que vocês acharam? Gostaram? Que bom que vocês gostaram, porque realmente assim a gente achou que era um tema muito importante, né? Muito especial para vocês. E a gente precisa disso, precisa internalizar isso na alma, sabe? E às vezes quando chega informações assim, muito acorda dentro da gente, porque são informações que a gente já de alguma maneira conhece. E aí cabe agora, né, fortalecer isso daí para que a gente consiga cada vez mais ter energia para fazer a coisa acontecer. E fortalecer a prosperidade, minha gente. Todos vocês, todos nós que trabalhamos, merecemos a prosperidade. Isso significa ter uma vida com folga também. É. Não precisa viver num aperto, né, porque a gente achando que desse jeito é merecedor da vida. Não. Uhum. A abundância e a prosperidade estão aí para serem vivenciados. E, conforme a gente tentou, né, mostrar para vocês, depende muito mais da nossa cocriação, da nossa postura diante das coisas, do que qualquer outra providência, Uhum. sabe? É isso É mesmo. isso que a gente queria passar para vocês. Queremos ver vocês iniciando 2024 com uma nova disposição Uhum. e acreditando nisso, né, acreditando nessa abundância, nessa prosperidade e obtendo resultados.
Uhum. É isso mesmo, e acreditem em vocês. Poxa, nós somos imagem e semelhança do Criador. Nós somos judeus aqui na Terra, experiência. Claro que nós temos o potencial para tudo. Para tudo que realmente é importante para a nossa alma. E é nessa conexão com o que é importante que a gente sente uma alegria absurda, que a gente sente que está no caminho certo, que a gente sente a leveza e a fluidez que sempre deveria estar presente na vida da gente. Então, é o termômetro que faz com que a gente saiba que realmente está no caminho certo ou não. Quando a gente sente essa paz, essa leveza interna, quando a gente sente que as coisas fluem, né, de forma tranquila. Eu costumo brincar e dizer, ó, que a vida a gente só deveria, para as coisas acontecer, dar aquele petelecozinho, ó, e esperar. Você consegue, viu? E esperar acontecer sem muito movimento e gasto de energia. É isso, gente. Acreditem, acreditem, construam e Uhum, acreditem. uhum, Ordem contrária, né? Primeiro uhum. acreditem, depois construam. É, vocês são capazes, todos nós somos. Então é isso, pessoal. Uma boa noite, tá? A gente vai disponibilizar se vocês quiserem assistir novamente, sabe? Para intensificar ainda mais Isso. essas informações e também, né, ter alguma dúvida com relação à atividade, né, da semana. Uhum. E aí a gente marca com vocês depois o nosso próximo encontro, sabe? É Aham. mais assim, para a gente trocar um pouquinho de ideias, vai estar mais aberto para vocês falarem, tá? Registrem o que vocês fizeram, viu? Registrem assim, deixem Existem. guardado, porque a gente pode trocar, conversar. Isso vai ser muito rico para todo Uhum. mundo, Isso. O tá Cláudio bom? vai botar a tabela, porque aí você já trabalha em cima da tabela nova, tá Isso, bom? Ela ficou com os detalhes bem interessantes. foi. Eu quase concluí a revisão hoje, mas ainda ficou faltando um pontinho. Então, Uhum, logo, logo não saiam do grupo, tá? Que eu vou disponibilizar a tabela, o glossário e também a tabela de ECACS, uhum, atualizados. uhum. É isso. Tá Então bom? tá, pessoal. Como pode melhorar, né? É isso mesmo, Vanessinha. E tudo vem a gente, né? Vem a nós com facilidade, com leveza, com alegria. Isso, o momento é esse, é Mas vem mesmo, prosperidade. pessoal. Acreditem, isso não é só falácia, não. Isso é verdade. Abraço, pessoal. Beijo Meu boa grande para todos, noite. minha gente. Um beijo muito grande.